A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva e poderosa. Hoje é o livro de Esther, já estamos no capítulo 7. Cada vez que lemos um livro, Deus fala de forma diferente, porque Ele sempre faz nova todas as coisas. Ele conhece minha história, tua história, Ele sabe o que passamos e na nossa vida Ele também faz nova todas as coisas, porque Ele é grande e poderoso. Eu espero que a palavra de Deus fale ao teu coração como tem falado comigo no livro de Esther. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir e ouvir a voz do Mestre? Hoje é capítulo 7, do 1 ao 10. O título é Tudo tem uma consequência. O que a gente planta, a gente colhe, tanto de bom como de ruim. Agora tudo há um tempo. Amém? Aqui em Esther 7, do 1 ao 10 diz: Vindo, pois, o rei com Amã para o banquete com a rainha Esther. A gente sabe que aqui já era o segundo banquete que Esther, com a sabedoria do alto, preparou. Porque até para falar de uma situação difícil, de uma perseguição, de uma humilhação, de uma mentira, tudo tem seu tempo. E com sabedoria. Disse outra vez o rei a Esther no segundo dia, no banquete do vinho: Qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará? E qual é o teu desejo? Até metade do reino se te dará. Veja que mais uma vez ele diz a ela que até a metade do reino ele daria a ela. O amor, né, que ele tinha por ela. O rei aqui representa o amor que o Senhor tem por mim e por você. Ele conhece nossa história, difícil, terrível ou calmo, enfermidade. Ele só quer que clame. Ele só quer que haja na hora certa com sabedoria. Para isso é necessário a gente orar, jejuar. Como fez Esther com Mardoqueu e seu povo e as servas dela? Jejuaram. Então respondeu a rainha Esther e disse: Só se, ó rei, achei graças aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu desejo. Ela diz aqui uma coisa interessante, ela disse: se achais graça em mim. Essa graça do rei para a vida de Esther vem do Senhor, porque a Bíblia diz que a graça do Senhor é tudo. A Bíblia diz que o rei Assuero achou graça em Esther. Essa graça vem do Senhor. A Bíblia diz que na hora mais difícil de Paulo, o Senhor disse: a minha graça te basta. Então, tudo de bom que acontece na nossa vida é a graça de Deus conosco. Até as lutas, a adversidade, a graça está nos sustentando. Quando vem a maledicência de alguém, a graça do livramento do Senhor vem. A graça dele é tudo. E aqui Esther foi sábia, disse: tu achares graça em mim. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. E ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ei, se nos vendesse. Ainda que o opressor não poderia ter compensado a perda do rei. Ali ela teve uma conversa para depois dizer quem era o opressor. Porque Esther era uma mulher sábia, uma rainha sábia. Tudo tem a sua hora. Tem que saber falar, independente da situação ser muito difícil. Não é chegar e falar, não. Tudo tem seu tempo. Seja no seu lar, seja onde for. Então falou o rei Assuero e disse a rainha Esther: quem é esse, onde está esse cujo coração extinga a fazer assim? Veja que até agora ela não tinha dito o nome de Amã. Ela só colocou a situação, sem dar nomes, porque tudo tem sua hora certa. Não faça nada sem seu tempo de Deus, porque as consequências virão, mesmo que você esteja certa. Disse Esther: o homem, o opressor, é o inimigo, é este mal Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Amã não esperava por aquilo. Amã se perturbou. Porque quem maquina, quem faz o mal, se acha seguro no que faz. Mas quem está com Deus sabe falar na hora certa e anda de cabeça erguida. Porque não anda com mentira, não anda com armação com ninguém. Servo de Deus, a palavra é sim, sim, não, não.
Porque mesmo sendo servo de Deus, mas se maquinar, mentir, vai ter a hora da cobrança. Pode ter certeza disso. Ah, foi com a mão porque era ruim. Não. Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. A Bíblia diz que ele não faz exceção de pessoas. Então, se uma pessoa maquinar o mal, se uma pessoa desejar o mal, se uma pessoa viver com mentira, mas for servo, vai chegar a hora da cobrança. Porque Deus não faz exceção de pessoa. E aquele que ele mais dá é que mais cobra. Ele disse que era melhor que não conhecesse do que conhecer ele, escarnecer o seu nome. O nosso testemunho é fundamental, na terra e no céu. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para o rogar a rainha Esté pela sua vida, porque viu que já o mal lhe estava determinado pelo rei. Ali chegou a hora do determinado pelo rei. No Rei dos Reis, que é o Senhor, tudo que é mal, na hora certa vem a determinação do rei da cobrança. Ele não é Deus de brincadeira. Ele é amor, mas é justiça. Ele diz lá no livro de Naum, capítulo 1, verso 3, que ele não tem um culpado por inocente. Vamos andar com dignidade. Tornando-se, pois, o rei ao jardim do palácio, à casa do banquete, do vinho, Amã, caído, prostrando sobre o leito em que estava Esté. Então disse o rei, porventura queria ele também ficar rainha perante mim nesta casa, sendo esta palavra da boca do rei, cobrir o rosto de Amã. Amã se prostrou diante de Esté para pedir misericórdia. E ali o rei não gostou daquela atitude. Porque quando chega a hora da cobrança, Deus usa tudo contra a pessoa. Até o certo vir errado. Porque Deus tem suas formas de trabalhar. Deus tem suas formas, suas estratégias lindas e gloriosas. Portanto, vamos andar com dignidade. Porque tudo tem uma consequência. Então disse Arbona, um dos camareiros que servia diante do rei, eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara em defesa do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei, enforque nela. Veja que aí levantou-se alguém, né? Glória a Deus, um dos camareiros dali de Esté e disse, olha, tem uma forca preparada para Mardoqueu. Porque na hora certa tudo sai. Toda armação, toda mentira sai. Porque Deus é perfeito, Deus é glorioso. O meu papel e o seu é adorar. É não ir brigar com ninguém. É não fazer questão de mostrar nada a ninguém. Porque o que for de mal, na hora certa sai. Marcos 4:22 diz que não há nada oculto que não seja revelado, nem escondido que não seja mostrado. Glória para Jesus. E neste momento, a armação de Amã foi falada ali na frente do rei pelo próprio funcionário da casa. As pessoas que estão ao seu redor vê muita injustiça, vê muita coisa errada, mas tudo tem sua hora de sair. As estratégias do Senhor é linda. Aí o 10 diz, enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu, então o furor do rei se apracou. Veja que a cova que Amã preparou para Mardoqueu foi enforcado nela. Deus é perfeito. Não precisou Mardoqueu ficar bajulando Amã, nem se prostrar diante dele como Amã queria. Porque Mardoqueu conhecia o Deus que ele servia. Eu e você servem a um Deus vivo, a um Deus poderoso. Não precisamos bajular ninguém, precisamos amar e respeitar. Porque o que tiver de ser seu será e meu também. Ande com dignidade, adore e preste culto só ao Senhor, porque Ele não divide sua honra nem sua glória com ninguém. Olha o que aqui fala em Salmo 7, verso 15. Foi o que aconteceu com Amã. Cavou um poço e fez fundo e caiu na cova que fez. Glórias ao nome de Jesus. Amã fez uma cova, não é verdade? Estava lá uma forca atrás de sua casa para enforcar Mardoqueu. Mas Deus vê todas as coisas. A Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo diante dos bons e diante dos maus.
A Bíblia diz que o Senhor é onisciente, onipresente e onipotente. Você não tem o que temer. Se você anda com dignidade, se você tem retidão com Deus, como tinha Esté, Mardoqueu, fique tranquilo, porque as perseguições, as pedradas, as mentiras, as calúnias, na hora certa Deus age. Veja que quando Esté falou, já tinha alguém ali para falar da forca que Amã preparou. Deus sabe todas as coisas. As estratégias do Senhor é linda. Ele é o juiz, ele é o advogado, ele é o promotor, ele é o defensor público, ele é o assistente social, ele é o psicólogo. Aleluia. Ele é todas as coisas. Ele vê todas as coisas. Ele tem de tudo. Todo profissionalismo está com ele, principalmente a sua justiça. Aqui em Provérbio 26, verso 27, olha o que diz, o que aconteceu com Amã. O que cava uma cova cairá nela, e o que revolve a pedra, esta voltará sobre ele. Deus é perfeito. A palavra de Deus tem orientação para todas as situações. A palavra de Deus também tem bênção, tem livramento. Tem honra, mas também tem justiça. E neste momento a justiça chegou na casa de Amã, na vida de Amã. Vamos andar com retidão. Vamos adorar a Deus, vamos se prostrar só diante do nosso Deus, como era Mardoqueu. Vamos ter sabedoria, como tinha a rainha Esté, porque as bênçãos do Senhor chegam e os livramentos também. Lembre-se, tudo tem uma consequência. E o que Amã plantou, ele colheu. Vamos plantar o bem, porque a colheita será de bênção. A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.